Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dia de hoje falar sobre uma importante notícia, né? Mais entradas de investidores corporativos na Bradespar, falar um pouco aqui de controle acionário da empresa, grandes players que vêm aumentando a sua posição, apesar da queda das ações, os grandes corporativos vêm apostando bastante na empresa, um pouco também sobre a sua participação na Vale e também como é que está a taxa de desconto da Hold, bem como também alguns dados aqui, principalmente por parte dos analistas, com as suas recomendações de compra e de venda, e também as perspectivas de lucro da empresa. Então são bastante coisas que a gente vai falar. Vou tentar condensar tudo, falar de uma forma resumida. E caso você seja novo aqui no canal, não esquece de ir já se inscrevendo e também deixar aquele like no vídeo, caso a informação seja útil para você. Primeira coisa que a gente pode observar aqui é que, de fato, o mercado está positivo em relação à própria Bradespar, tanto é que há uma combinação de esforços de grandes fundos de investimento, especialmente aqui uma entrada recente da BlackRock com 6,31% de participação, mais ou menos na metade do ano passado, e agora com a notícia recente do JP Morgan. Até tem um relatório, um documento, né, enviado aqui aos acionistas falando sobre esta aquisição do próprio JP Morgan, né, Chase, um dos maiores fundos de investimento, bancos de investimento, e vem aumentando a sua posição acionária. Até mesmo o documento coloca aqui, né, olha, a base do capital social da companhia representa agora 255 milhões de ações, o que perfaz uma participação de 5,44 no total das ações preferenciais. Sim, BRAP 4, né? Interessante que o JP Morgan, né, ele vem aumentando gradativamente a sua participação e hoje aqui já representa 5,44. Interessante que isso concorda com a tese de grandes fundos de investimento que têm olhado para a Bradespar, especialmente para as taxas de desconto que ela apresenta. Hoje, falando sobre grandes empresas lá fora que investem em Bradespar, a gente consegue ver aqui na posição acionária, né, especialmente preferenciais, a gente tem aqui a BlackRock com quase 10% e agora o JP Morgan com 5%, né? Vamos colocar assim, arredondar. É interessante que alguns dados, né, especialmente aqui de cotação, a gente consegue até perceber que ela está sendo cotada abaixo da média dos últimos 250 períodos também. Então aqui já está tentando uma recuperação, mas ainda está bem abaixo aqui, né, da sua zona, né, de excelência que normalmente ela opera. Até um consenso dos analistas de R$ 25 que seja o preço justo, uma vez que aqui a gente consegue ver uma grande entrega de dividendos. Outra coisa que, pelo menos na minha humilde opinião, esses bancões estão de olho é a questão da taxa de desconto. Então veja que quando a gente observa a posição atualizada de caixa líquido da empresa, ela tem cerca de 700 milhões em caixa líquido, só que o seu valor total de ativos da Vale, lembrando que a Bradespar ela é uma hold que sumariamente tem posições na Vale, cerca de 3,5, 3,6 do capital votante na empresa, então ela tem uma posição interessante. Então, quando você soma os ativos que ela tem de Vale, mais caixa líquido, você tem um valor líquido, tá? Ela pode sacar a hora que quiser, não tem que vender ativo nenhum, nada. Ela tem líquido em caixa aproximadamente 10,5 bi, só que as suas ações cotadas a mercado reflete 8 bi. Então isso perfaz uma taxa de desconto de 24%. E quando a gente observa aqui no histórico, tanto anualizado quanto mês a mês, veja que aqui a taxa de desconto já faz um bom tempo que está parada em 24%. Tá? Então, 21, 22 e 23, aproximadamente 24% de desconto. Só que essa taxa já foi até maior, período em que a Vale passou por alguns estresses de mercado, mas também já foi menor, 12, 9, 10%, 18% num passado recente. Então veja que aqui está uma taxa de desconto interessantíssima do ponto de vista de holding, de vale e de valor, né, líquido que ela tem dos seus ativos. É até interessante que ela é muito correlacionada com a Vale, né?
Quando a gente observa aqui, falando um pouco sobre capital votante, né? Lembre-se que ela é uma empresa que sumariamente tem ações da Vale que corresponde a 3,81. Olhando um pouco aqui para os números, né, especialmente para o valuation da Bradespar, nos últimos 5 anos, se você observar, ela atingiu um patamar de R$ 20 aqui em 2020, depois em 2021, 2022, 2023 e agora em 2024. No grande rally que teve de commodity, uma vez que ela espelha a Vale, né, ela já chegou a ser cotada próximo dos R$ 50. Então hoje está numa das suas mínimas históricas. E ela faz isso pagando mais dividendos do que a própria Vale. Na relação de rentabilidade, ela dá de 10-0 na Vale, né? Embora aqui você tenha que imputar o risco de holding. Né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Ela opera com preço sobre valor patrimonial bem justo e um PL extremamente baixo, especialmente sendo holding. Nos últimos 12 meses, praticamente só zigue-zagueou, foi para cima e para baixo, voltando para zero. E outra coisa importante também que a gente pode mencionar são as taxas de retorno. Excelente eficiência operacional, uma vez que ela dá uma taxa de retorno aproximadamente 24%. Não tem dívidas implícitas, muito pelo contrário, dinheiro em caixa. A gente mostrou lá um caixa livre de aproximadamente 700 milhões. Então, é uma holding que a gente pode chamar de redondinha. Né? Na questão aqui dos seus dividendos, ela consegue pagar dentro de um bom histórico de pagamento de dividendos acima da média de 12, ela vem pagando 14 sem comprometer o payout. Ela paga cerca de 60% do seu lucro líquido ajustado. Né? Então aqui não tem nem muito pontos negativos para mencionar a respeito de Bradespar, se não foi a questão do risco de holding. Né? Outra coisa também importante, vem pagando pelo menos nos últimos 6, 7 anos dividendos consistentes. Aqui você pode desprezar 2021, que pagou extraordinários, mas existe sempre um caixote aqui de aproximadamente 10, 12%. Tá bom? Isso é interessante de uma empresa como a Bradespar. Uma coisa que vocês devem tomar um pouco de cuidado, não é só a entrada desses grandes fundos, mas uma coisa importante é a questão dos aluguéis das ações. Lembre-se que o Barsi sempre diz, isso você pode pesquisar aí nos podcasts que ele participa, né? Ele fala assim: tome cuidado com a quantidade de ações alugadas, que ela pode inflexionar o preço. Isso é verdade. Ó. Por exemplo, se eu vier aqui, não só na questão de valor das ações alugadas, mas eu posso vir aqui, olha, registro, né? Aluguel e registro, eu consigo tirar qual que é a porcentagem total de ações alugadas no mercado. Veja aqui, ó, vou pegar aqui, ó, quantidade de ações alugadas, aqui eu vou pegar por percentual. Então vou vir aqui aluguel de ação, posição, venho aqui embaixo. Se você não conhece esse site, é um Invest Site, é um site interessante, né, para você tirar esses dados. E olha só, tá vendo o ticker 4, as ações preferenciais? Uma coisa que está me chamando um pouco a atenção é isso daqui. Olha, veja que houve um crescimento. Normalmente opera em 4% de ações totais alugadas, né? Perdão, ações código 4. Depois pulou para 6% nesse período aqui, final de 2023. Exerceu uma pressão muito grande nos valores. Depois, os aluguéis das ações veio diminuindo, você tinha poucas ações alugadas. E agora começou a aumentar. Ó. Tá vendo? Então, o que acontece? O Barsi realmente tem razão. Quanto maior a quantidade de ações alugadas, se você perceber, é o contrário do preço, da cotação. Então, você sobe quantidade total de ações alugadas, você desce com o preço. E isso, se você pegar aqui, olha, a partir do mês 3 e mês 4, nesses últimos 2 meses de 2024, e comparar aqui com a cotação desses últimos 2 meses, né? Ó, vamos colocar assim, pegar aqui, ó, pegar os últimos 2 meses, veja que há aqui realmente uma lógica, né? O nosso bom velhinho realmente tem razão. Olha, pegar os primeiros meses, aqui aumentou a porcentagem de ações alugadas, o que hoje corresponde a quase 10% das ações, tá? Então, quase 10% das ações alugadas, a consequência disso é que o preço declina, tá? Então, tomem cuidado, acho que esse daqui é um insight bem interessante para vocês, sempre avaliarem aqui a quantidade ou a porcentagem total do aluguel de ação. Isso é importante porque muitas vezes esse aluguel aqui acaba entrando, né? Você tem o book de compra e você tem o book de venda. Ações alugadas entram aqui em venda a descoberto, né? Causando um desequilíbrio no book entre compra e venda.
tá? Isso é uma informação importante para vocês analisar. E se vocês acharam que esse tipo de informação é relevante, né, se é novo para você, não esquece de deixar aquele joinha aí, mas vamos continuar. Outra coisa também que eu quero mostrar é aqui no nosso painel inteligente, quanto que está o preço teto, né, com base em lógicas de mercado, Benjamin Graham e Joe Greenblatt, né, como é que está a Bradespar. Eu vou pegar aqui já a nossa versão atualizada, vou pedir para exibir, colocar aqui na forma de apresentação e vou pegar aqui todos, colocar contém, né, vou colocar aqui BRAP, né, para vir a 3 e a 4, ó, BRAP. Então vamos ver, ó. Para Graham e para Greenblatt, BRAP, Bradespar está barata. Por quê? ROI excelente, preço valor patrimonial bem justo, PL muito baixo, excelente dividendo e aqui um preço teto de aproximadamente R$ 57. Né? É um pouco diferente, você pode aplicar aqui uma certa margem de segurança, porque ele leva puramente, né, os 15 do PL, vezes 1,5 do PVP, depois VPA mais LPA, vezes LPA, depois você extrai uma raiz, esse é o preço teto puro, você pode aplicar uma margem de segurança. Mas fato é que, com base nos valuations, está realmente barata. Além dessa, você pode encontrar muitas outras oportunidades simplesmente vindo aqui, olha, eu sempre falo alcance de 2 cliques, clica em ações baratas de Graham e ações baratas de Greenblatt, pelo menos 74 oportunidades aí para você estudar, pensar em investir, para você poder ter mais base, né, fundamentado aí de escolha. Eu vou deixar esse painel para vocês acessarem aí tanto na descrição quanto no comentário, tá bom? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, deixa aí algum comentário se você acha que vale a pena ou não investir em Bradespar e não esquece de também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.